De volta ao terceiro bloco do Casa Ideal de hoje e vou apresentar para vocês a minha convidada de hoje, a convidada da Conceitual Soluções Acabamentos Arapongas, que é a arquiteta Valéria Piassi. Que bom ter você, Valéria. Já ouvi falar tão bem de você e não tinha tido prazer ainda de estar com você. Muito obrigada. Obrigada, Charmila. O prazer é meu. Que bom, Valéria. E você atua aqui em Arapongas? Você é daqui? De onde você é? Eu sou daqui, eu nasci aqui em Arapongas e eu atuo aqui sim. Tenho meu escritório aqui já há 2 anos e meio, mais ou menos. E uma pergunta assim que é curiosidade. Eu adoro perguntar isso para arquiteto. O que te levou a ser uma arquiteta? Bom, é complicada essa pergunta. Na verdade, é assim. Eu sempre gostei muito de desenho. Mas eu gostava muito de um desenho na área mais artística, assim, sabe? Ficar desenhando fotos, rosto. Mas não era muito boa, não, mas gostava. E o meu pai, ele trabalha com construção, então, desde criança, assim, eu aprendia a ver uma obra acontecer, uma casa sendo formada. Você está a vida inteira nesse meio. Em termos, né? Acho que sim, a gente pode dizer que sim. Então, assim, o primeiro telhado que eu subi na minha vida, eu tinha lá os meus 9 anos, vamos dizer. Tinha mais coragem quando eu tinha 9 anos de subir num telhado do que agora, né? Agora a gente fica um pouco mais medrosa. Mas a vida inteira. Então, a arquitetura, assim, para mim, não é que ela era uma das opções, ela era única, era uma coisa muito assim, sabe? Você sempre se viu no meio de obra, né? Sempre, sempre. Então, assim, eu fui lá fazer o vestibular e surgiu aquela dúvida, aquele friozinho na barriga de não vou passar, mas para que eu vou tentar, né? E a primeira opção era arquitetura. Eu tinha uma opção de fazer engenharia, né? A gente sempre passa, são áreas que se cruzam. Eu tinha essa opção. Mas a arquitetura falou um pouquinho mais forte, porque tem um lado mais criativo. Juntou o seu lado artístico, né? Juntou aquele lado mais artístico. Com a sua experiência de chão de obra. Sim. E eu acho isso fundamental, né? É muito importante, a gente tem conversado aqui, hoje nós estamos no 4º bate-papo que a Conceitual Acabamento nos proporcionou com os arquitetos, e eles sempre frisam muito da importância de você conciliar a parte de execução de obra com a parte de criação, né? Porque tudo bem, você pode só prestar o serviço de projeto, entrega o projeto, mas o quanto é fundamental, é barato, né? Você ter um profissional, ter o profissional de arquitetura também acompanhando a execução da obra. Você trabalha também com acompanhamento? Com certeza. Na verdade, é uma coisa que a gente até prefere que aconteça, né? Que o projeto ele seja contratado para ir até o fim da obra. Porque quando você pega um projeto de uma casa, por exemplo, vamos pensar numa casa que é uma coisa mais simples, que todo mundo conhece, sabe o que é, né? Então, quando você pega um projeto de uma casa, você consegue planejar na casa desde o início, aquela coisa mais sonhática, um lado mais de ver o terreno, a insolação, onde isso vai influenciar, até chegar lá na mobília, no tapete da sala. Então, eu preciso tomadinha no lugar certo. Que precisa estar no lugar certo, porque senão o seu forno não vai funcionar, ou nós vamos ter que fazer toda uma estrutura por trás que não é legal, né? A gente chama de gambiarra, que não é legal. Então, quando você tem um projeto que você consegue acompanhar do início ao fim, você consegue prever problemas e solucionar antes que eles aconteçam, né? E na obra, isso é muito importante, porque a gente sabe que tudo que você precisa quebrar e fazer de novo custa. Gera custo, atrasa a obra, gera né? Estresse, porque a obra em si, ela estressa, ela não é uma coisa tão simples de se lidar, você tem que estar muito ali, 100% do tempo, 90% do tempo, pronto para resolver, né? E não só o arquiteto, mas o dono da obra também, o pedreiro, precisa ser muito bom. Então, quando você consegue solucionar isso antes e já chegar na construção com aquele projeto pronto, solucionado, tudo flui. Tudo flui. Tudo flui, não tem atraso, não tem retrabalho. As coisas dão certo, né? E você trabalha em que área? Residencial, comercial? Olha, eu tenho projetos comerciais, eu tenho projetos residenciais, interiores, tá? Eu acho que 70% dos meus projetos são residências. Eu faço muita residência. Mas tem algumas coisas de comércio, reforma também. Mostra pra gente, pode ser? Pode ser, claro. Então roda aí.
Olha só, Valéria, quanto trabalho bacana. E a gente vê que todos eles têm uma carinha de Valéria. Você coloca um pouco da sua personalidade nisso. E eu queria entender um pouco mais. O que é arquitetura para você? A gente sabe que a arquitetura, o principal dela é trazer o bem-estar, né? Ela sempre tem um conceito, uma função por trás disso. Mas como é que você vê a arquitetura para você? Bom, a arquitetura, eu vou voltar para o exemplo da casa, tá? Porque eu acho que fica mais fácil para o pessoal entender, né? Mas a arquitetura, ela é fundamental em uma casa. Por exemplo, uma coisa que eu sempre gosto de mostrar para o meu cliente, não é simplesmente você chegar e falar, então eu vou colocar o quarto do lado esquerdo, a garagem do lado direito, e usar aquele padrão ali que a gente está acostumado a ver por aí. Não, você precisa levar em consideração muitos aspectos. Então, para você desenvolver uma arquitetura de qualidade, você precisa levar em consideração os hábitos da família que vão morar ali, a quantidade de pessoas, se existem filhos, se eles estão habituados a receber muita visita, qual é a profissão, porque interfere, né? O tempo, em que horário eles permanecem mais na casa? É à noite? Ou é durante o dia? Tem alguém sempre ali? Isso tudo precisa ser levado em consideração. Junto com isso, a gente leva em consideração o lugar onde essa casa vai ser implantada. Então, por exemplo, se eu tenho um terreno que tem a fachada da rua voltada para a pior insolação que a gente chama, que é a insolação oeste. Por que eu preciso levar isso em consideração? Porque se eu ignorar esse fato e colocar um vidro, que é uma coisa que está em alta hoje, todo mundo quer um vidrão na frente da casa, fica bonito. Mas pode virar uma sauna. Pode virar uma sauna, né? Pode virar um problema muito grave. A gente resolve com o ar-condicionado, resolve, mas vai consumir muita energia, vai gerar um transtorno. Ao mesmo tempo, se eu pego um quarto de um bebê recém-nascido, que tem ali nasceu com um probleminha de alergia, que é muito comum, né? A gente vê por aí, todo mundo tem uma rinite, alguma coisa. E eu viro esse quarto para um lado sul, que é uma lateral onde o sol quase não bate, ele pode ter um transtorno de fungos, umidade. Então, quando a gente fala que a arquitetura ela é importante porque ela influencia diretamente na vida da pessoa, são nessas coisinhas que às vezes a gente não vê. Com certeza, né? E o bem-estar é isso, né? Com certeza. Você conseguir ter uma casa que você consiga manter ela, né? E não que ela gaste mais energia do que você pode resolver com isso. Que ela, às vezes a casa, é muito importante isso que você falou, conhecer como é que essa família se relaciona, né? Não só com os outros, como entre eles também, se essa casa ela vai agregar as pessoas, se ela vai dividir as pessoas, né? Se a pessoa gosta de cozinhar ou não gosta, porque não adianta fazer uma cozinha enorme para uma pessoa que não cozinha em casa, exatamente, né? São tantos aspectos, né? E mais as condicionantes climáticas, as culturais, né? Também. É muito legal saber que você lida com isso tudo, né? Sim. E o que você tem visto por aí? Como é que estão as tendências dentro da arquitetura? A tendência na arquitetura hoje, na verdade é assim, a gente vem de uma geração bem legal porque pode haver uma mistura, né? Eu adoro. Isso é legal. A gente sai daquela coisa de eu preciso ser rústica, clean, ou eu vou levar para um lado brutalista. Então, a minha casa só pode ter essa cara. É lógico que a gente precisa saber juntar as coisas, saber juntar as peças para que não vire... Pra não virar um Frankenstein. Exatamente. Uma baianagem, né, que a gente chama. Mas, hoje em dia, a gente pode brincar um pouco mais. Então, se a gente for partir para um lado de interiores, eu consigo trabalhar numa mesma sala de estar uma poltrona clássica, né, uma Luiz XV, e consigo compor com uma Barcelona, que é uma poltrona super moderna. Então, é possível fazer essa junção. E a Casa Cor São Paulo está agora em alta. Eu não fui ainda, não tive a oportunidade. Eu vou agora para o fim do mês. Mas já vi algumas fotos, a curiosidade não deixa a gente não chegar lá. Mas tem que estar sempre antenado, precisa estar sempre antenado, porque muda muito rápido. E muita novidade sempre, né? Eu sempre penso assim, a arquitetura, ela muda de acordo com a sociedade.
E a nossa sociedade muda de forma muito rápida, né? Então, você precisa buscar isso o tempo todo. E lá no Casa Cor São Paulo, que é um dos, né, que existem por todo o país, é o que está acontecendo agora. Lá no Casa Cor São Paulo, você vê que existe ambiente muito mínimo. É um tapete, um sofá, acabou ali. E é lindo, causa dessa forma, cor. E com toda uma cenografia. Isso, a iluminação, que faz um efeito incrível. Hoje em dia a iluminação ela faz quase que mais do que uma peça. Ela dá um efeito muito grande. E, ao mesmo tempo, existem ambientes muito clássicos, ambientes com muita coisa, muita informação, o que também é legal. Uhum. Você pode usar os dois, né? Assim, para uma fachada, eu posso ir para um lado rústico, de repente, e eu posso ir para um lado moderno, eu posso até mesmo mesclar os dois com um pouco mais de cuidado. Isso vai depender muito do perfil do cliente, e isso vai depender muito da localização do projeto também. Tá? Porque, por exemplo, um desses projetos que rodou é uma casa de chácara, né? Então, você vai para uma chácara, você sabe que tem muita árvore, que tem muita folha. Se eu for colocar um telhado embutido, que é uma volumetria mais quadrada, você não vê muito o telhado, eu sei que aquilo vai gerar uma manutenção maior. Então, você está dizendo assim, da importância do entorno, né? De se estudar o entorno, de saber aonde que essa casa vai estar. Porque, realmente, às vezes você coloca um desenho de telhado num local que neva, né? Ou, como você falou, que tem muita folha, e aí não funciona. É muita coisa, né? São muitos detalhes para ser levados em consideração. Mas a gente precisa juntar todos esses detalhes, né? E como você estava dizendo, da Casa Cor, né? Uhum. Que a tendência hoje, então, eu acho que como a sociedade, ela está respeitando as diferenças. Exatamente. Né? Acho que é por aí, né? E as culturas também. As culturas. Porque se você pega uma Casa Cor, esse ano ainda não teve, mas no ano passado nós estivemos na Casa Cor Rio. E se você compara a Casa Cor Rio de Janeiro com a Casa Cor São Paulo, a diferença é extrema. Você vê como o regionalismo ele influencia, né? Influencia demais. E aí, a nossa função é essa, né? É pegar um pouco de cada um e tentar juntar isso tudo, mas não só juntar de qualquer forma. Tentar traduzir, né? Isso, e trazer para cá, trazer para a nossa característica aqui regional, né? E dentro daquilo que o cliente busca. Agora, é muito bacana que os nossos fornecedores da região são fornecedores muito fortes e muito antenados, né? Muito. O que acontece, às vezes, até fora do Brasil, já está acontecendo aqui em Arapongas a nível de fornecimento de material, você não acha? Sim, com certeza. Eles procuram muito. Em alguns casos, a gente nem tem isso à pronta entrega, mas basta um pedido e o pessoal vai atrás e vai procurar. Então, a gente tem assim uma facilidade muito grande com o pessoal que fornece para nós, assim. Bom saber, né? Bom saber, assim, que vocês podem criar à vontade, que os fornecedores vão conseguir essas peças, né? Para que isso aconteça e que vai dar tudo certo. E o mercado aqui está muito legal, né? Como é que você vê? O mercado está crescendo demais, né? A gente vem de um ano aí, esse ano de 2015 também, mas 2014 até um pouquinho mais, onde o movimento na construção foi muito alto. E continua. Então, nós temos loteamentos novos, nós temos prédios saindo, gera muito apartamento, muita coisa de interiores. Então, o movimento em Arapongas está muito legal. Não só em Arapongas, como na região toda aqui, né? Mas está crescendo bastante. Isso é muito bom para nós. Eu vejo assim que apesar da crise, as pessoas, então, estão mais organizadas naquilo que elas vão gastar. Então, planeja mais, né? Estão entendendo a função do arquiteto, a importância de um arquiteto envolvido no projeto, que o resultado vai ser proporcional aos sonhos, né? E que não é mais caro por isso, pelo contrário, né? E onde fica, então, o teu escritório? O meu escritório ele fica ali na Rua Pombas, número 175. Que legal. Então, o pessoal pode procurar sem compromisso? Pode, o pessoal pode passar lá, a gente toma um café, bate um papo e totalmente sem compromisso. Olha, prazer enorme ter você aqui. Prazer é meu. Foi muito legal. Cada vez que a gente
tem batido papo aqui com os profissionais da região, a gente sai assim tão orgulhosa de ver o quanto tem pessoas como você assim bem preparadas, né, sabendo o que estão fazendo, antenadas em tudo que está acontecendo. Então acho que a gente está muito bem servida, assim como com você, viu? Muito obrigada. Obrigada, o prazer foi meu. Então esse bate-papo foi com a minha querida Valéria Piassi, essa simpatia de pessoa talentosíssima, e agradeço a vocês aí, a audiência, ter estado com a gente no Caso Ideal de hoje, e te espero na próxima semana. Beijos enormes para vocês e até o próximo programa. Obrigada, Valéria. Obrigada, Charmila.